Agora 1h mais 7. Muito boa tarde a você. Essa aqui é a Rádio Bandeirantes. Foco em você, está aberta a programação esportiva deste sábado e é hora de acelerar. Pole Position. Começa agora na Rádio Bandeirantes, falando de automobilismo. Todas as categorias presentes. Pole Position. Fórmula 1, Indy, Truck, Stock Car, Rallys, Moto Velocidade. Pole Position. Seu lugar aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. 1h mais 8. Muito boa tarde, eu sou Bernardo Ramos, sigo com você aqui na Rádio Bandeirantes. Está aberto o Pole Position, claro, para falar muito sobre Fórmula 1. Aqui ao meu lado, meu companheiro da Rádio Band News FM, Fábio França, que estará com a gente na Copa do Mundo. Tudo bem, Fábio? Fala, Bernardo, tudo bem? Boa tarde para você também, pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos falar então de automobilismo, de Fórmula 1, Bernardo, depois de uma das corridas mais espetaculares dos últimos tempos, né? Foi o mesmo. Grande Prêmio da China no último domingo, na última madrugada, foi espetacular, assim como a performance do Daniel Ricciardo, então a gente tem muito para falar. Tem sim. A gente vai falar, vou levantar um questionamento aqui, também aqui na Rádio Bandeirantes. Antes eu vou dar uma boa tarde aqui para Alessandra Alves. Tudo bom, Ale? Boa tarde você. Oi, Bernardo, boa tarde para o Fábio França também, para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, feriado em São Paulo, dizem que feriado em sábado é como no Brasil, né, todo, né? Dizem que feriado em sábado é como dançar com o irmão, né, que não tem graça, mas tudo bem, né? Para quem trabalha aos sábados e hoje está de folga, é feriado também, né? Como é que é essa história de dançar com o irmão aí, Alessandra Alves? Feriado que cai no sábado, no domingo, é tão sem graça quanto dançar com o irmão, né? Então, é o caso hoje, né? A não ser para as pessoas que trabalham no comércio, que hoje estão de folga, já não estão concordando comigo agora, porque estão felizes por terem um sábado aí para poder curtir com a família, com os amigos. Mas para quem trabalha no chamado horário comercial, segunda a sexta, feriados aos sábados não resolve muito, mas tudo bem, nada que não seja suficiente para a gente não poder curtir o sábado também, que é um sábado bem bonito em São Paulo. Então, na sua escala de relacionamento versus feriado, feriado que cai no domingo e no sábado é como dançar com o irmão. O feriado que cai na quarta-feira já é dançar com aquele primo distante, né? É isso. O que cai na segunda já é dançar com a pessoa que você conheceu ali. Com boa magia, né? É dançar com boa magia. Na terça e na quinta, então, é dançar com a pessoa da sua vida, né? Exatamente, com alma gêmea, né? Feriado de terça e de quinta é dançar com alma gêmea. Então, por aí, você da definição. Eu só tinha feito a correlação do final de semana, mas agora você fechou a semana inteira. Parabéns, é isso aí. Não, essa é a escala, aliás, na outra semana haverá um desses feriados aí amorosos ao extremo, que é o feriado de 1º de maio, que vai cair numa terça-feira e vai rolar aquela emenda pro pessoal. Falando em 1º de maio, uma data sempre de triste lembrança, pela morte do Ayrton Senna. Hoje tem uma data de grande lembrança em relação à história do Ayrton Senna, a efeméride, o aniversário de 33 anos da primeira vitória do Ayrton Senna no Estoril, em Portugal, debaixo de uma chuva torrencial, na Lotus movida e impulsionada pelo motor Renault. Qual é a sua lembrança? Você se lembra de... Não sei se era nascido, né, Fábio França? Eu era, mas não lembro. Que ano que você nasceu? 81. 81, você tinha 4 anos. Definitivamente eu não lembro dessa corrida. Comecei a acompanhar ali a partir de 87. Ali eu já tenho memória bem clara de 87. 85 não. Como eu nasci em 76, eu tinha 8 para 9 anos. Eu ainda tinha 8, porque eu nasci em julho. Então eu tinha 8 anos ainda, mas me lembro bem. Dá pra lembrar. Não tenho, evidentemente, o senso crítico. Fala, não, ele fez aqui uma cascata, né? Quem fala que tem senso crítico com 8 anos de idade é um cascateiro. Mas me lembro bem da vitória, né? Me impressionou até, acho que o Prost bateu na reta, o carro dele rodou na reta, que era grande a reta do Estoril. Me lembro do Senna, de o Senna tirar o cinto de segurança logo que cruzou a linha de chegada e vibrar com os 2 braços, assim, isso eu me lembro bem. Talvez a Alessandra tenha uma lembrança ainda melhor dessa prova, né, Ale?
Lembro bem, com essa conversa fazer o quê? Tem que cair o pano, né? Eu tenho que falar que eu tinha 13 anos nesse dia. Não, 85, eu tinha 15 anos, na verdade, eu sou de 1970, eu nasci no ano do TRI. Ó, legal, hein? Pois é, e eu comecei a acompanhar na época do segundo título do Piquet. Aí sim, por isso que eu fiz a confusão com os 13 anos, que foi em 1983. Isso. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, meu pai, que já é falecido, tem 18 anos, mas ele sempre gostou muito de Fórmula 1 de uma maneira geral. Ele era engenheiro mecânico, trabalhava numa montadora e sempre teve muito apreço por esporte de uma maneira geral, mas pela Fórmula 1 até que está ligado um pouco, né, a esse universo. Mas a época muito pequena, assim, a época do Emerson eu não tenho lembrança. Mas o Piquet eu comecei em 83, é interessante que eu comecei a gostar muito de Fórmula 1 por causa do futebol. Porque eu, na Copa de 82, foi uma Copa que me marcou muito, eu tinha 12 anos, mas é uma daquelas lembranças da minha vida que me fazem pensar em que momento você resolveu ser jornalista. A Copa de 82 foi um desses momentos em que, de alguma forma, eu queria participar daquilo. Então, o jornalismo acabou sendo um caminho que me levou a isso. E aí eu comecei a comprar muita revista de esportes para ler sobre futebol. E sempre tinha cobertura, né, da Fórmula 1 também, com o Piquet, na época, no ano seguinte, 81 já tinha sido campeão, 82 disputou o título, 83 campeão de novo, aí me encantei, e a carreira do Senna era uma coisa que já chamava atenção para quem cobria, para quem acompanhava a cobertura de automobilismo naquela época, porque ele já estava fazendo baile, cabelo e bigode na Europa, com Fórmula 3 e tudo mais. E ainda para juntar, o Senna é da Zona Norte de São Paulo, nascido e criado na Zona Norte de São Paulo, como eu também. Então, a gente, além de tudo, ainda tinha mais essa identificação. E eu me lembro dessa corrida de 1985, não da corrida em si, mas me lembro da situação de estar em casa assistindo a corrida com meu pai, com meu irmão, que também sempre gostou de esporte, de automobilismo. Também foi uma comoção, foi realmente uma alegria muito grande a vitória dele, a maneira como ele conquistou aquela corrida na chuva. Só que falar em comoção também foi um dia que acabou sendo marcado pela história do Brasil, a morte de Tancredo Neves, anunciada no final daquele domingo. Então, a gente conseguiu curtir bastante a vitória do Senna durante o dia, mas aí no dia seguinte, aí já o noticiário foi totalmente tomado pela morte do Tancredo, presidente eleito do Brasil na época. Só duas considerações em relação ao que a Alessandra falou, pra gente falar de datas e história da Fórmula 1, que é sempre um barato, né? Aliás, hoje eu vou pedir pro Fábio França contar, pra quem não conhece, ele contou aqui uma vez faz um tempo já, eu vou pedir pra contar de novo, porque eu lembrei dessa história outro dia à noite em casa, essa semana aqui, a história do Pironi com o Villeneuve lá. Você vai contar até o final do programa hoje, tá? Porque é uma história fantástica, quem nunca ouviu, fique ligado aqui no Proposition, agora o quinto sinal marca 1 hora, mais 15 minutos, é uma história fantástica sobre Fórmula 1, sobre coisa que transcende a pista e tal, é sempre um barato. Em 83 o Piquet foi campeão em Kyalami, na África do Sul, não foi, o Alessandra? Isso mesmo, foi uma corrida disputada num sábado, pelo que eu me lembro. Nessa época eu já estava acompanhando, eu confesso que eu não me lembro dessa corrida assim, de uma maneira, com uma lembrança muito forte. Eu tenho uma lembrancinha dessa corrida ali, eu me lembro que o Prost abandonou e o Piquet não venceu, acho que o Patrese ganhou essa corrida, eu me lembro disso. Exatamente, companheiro de equipe dele na Brabham. Isso época. Isso mesmo. Mas o resultado já foi suficiente para ele conquistar. Mas sim, Kyalami, uma pista que era uma pista bem legal também, de disputa, sempre uma pista que sempre marcava muita ultrapassagem, né? Uma reta grande, né? Um traçado muito veloz. Aliás, um dos acidentes mais horrendos da história da Fórmula 1 foi o acidente que resultou na morte do Tom Pryce, acho que em 78, em Kyalami. Ele atropela um fiscal de pista com o extintor bate na cara dele. Horrível, uma coisa horrível. Mas voltando aqui às efemérides, em 82 você falou sobre o Rosberg, o campeão. Foi a última morte de um piloto em uma prova, em uma corrida, não num fim de semana de corrida, mas em uma corrida até o Senna. O Ricardo Paletti, da Ozella, na largada, né? O carro dele ficou parado, bateram nele por trás e o carro pegou fogo, então ele morreu. No Canadá, não foi isso, Ale? Isso em 84. 82. Porque a morte do Hélio Bianchi... Foi 86. Foi 86, mas foi num treino em Paul Ricard, não foi num fim de semana de corrida, né? Isso, exatamente. Foi fora do Ricardo Paletti, acho que é isso mesmo. Ricardo Paletti. Isso, no Canadá. Eu acho que foi isso mesmo, porque aí depois
a morte do Verstappen, desculpa, imagina. Do Ratzenberger. Que Deus proteja o Verstappen. O Ratzenberger foi no treino também, aí a seguinte realmente foi de cena. Isso, numa corrida em 94, portanto, nesse período de 12 anos, ninguém morreu, pelo menos em corridas, o que aí levou o pessoal até da Fórmula 1 a uma sensação de falsa segurança ali, né? Não era tão seguro assim. Teve um acidente horrível com o Martin Donnelly num treino em Jerez de la Fronteira, um acidente horroroso. Ele ficou lá estirado no chão, o carro se despedaçou, então ele não morreu, mas houve uma falsa sensação de segurança naquela época, devido a esse período sem mortes na Fórmula 1. Mas vamos falar aqui de Fórmula 1 contemporânea, afinal de contas, tá bombando a temporada 2018 da Fórmula 1, como não era, como não ia ser diferente, né? Afinal de contas, você tem grandes pilotos correndo em equipes de ponta, você tem o Lewis Hamilton, um dos maiores de todos os tempos da Mercedes, você tem o Sebastian Vettel, também um dos maiores de todos os tempos. Na Ferrari você tem o Alonso e um carro que não está do tamanho dele, que é o carro da McLaren, equipado agora com motor Renault. Mas a pergunta que não quer calar, senhores, depois de 2 corridas dominadas não pela Mercedes, né? Uma que tinha tudo para ser dominada pela Ferrari, aí por circunstâncias o Daniel Ricciardo da Red Bull venceu na China, outra no Bahrein, aí sim um passeio da Ferrari. Quero saber de vocês, começando pelo Fábio França. A Mercedes, toda poderosa Mercedes, campeã desde 2014, tá morta, Fábio França? Não, de maneira nenhuma, não tá morta. Eu acho que o campeonato de 2018 tá mais vivo do que os últimos estiveram, né? De 2017, 2016, enfim, a sequência de títulos da Mercedes. Longe de estar morta. Eu acho que o Hamilton começou um ano como havia muito tempo não começava, meio que claudicante, talvez não tão focado como em outras oportunidades, mas talvez isso seja apenas uma desculpa daquele que gosta muito do Hamilton, né? Talvez simplesmente a Ferrari esteja num momento superior. Ou seja, 90% do mundo. Pode né? ser, pode ser. Durante a corrida eu até falei, bom, o Hamilton normalmente tá certo, então vamos dar um desconto e acreditar nele? Eu quebrei a cara, né? Não deu pra acreditar no Hamilton durante a corrida, mas eu acho que não. Acho que a gente vai ter um campeonato bastante disputado, principalmente entre Mercedes e Ferrari. Eu ainda acho que a Red Bull não vai conseguir fazer frente, torço para que faça, porque concordo, mas vai viver de lampejos, como vem vivendo nos últimos anos, sim, né, Fábio? Acho que vai viver de lampejos e aí talvez em 2019 possa realmente competir de maneira mais igual com Ferrari e Mercedes. Mas vai ser uma equipe que em uma corrida ou outra vai atrapalhar o Ferrari ou Mercedes, então vai ser importante para essa disputa do campeonato. E a corrida do Daniel Ricciardo foi absolutamente espetacular. Durante a nossa transmissão eu dizia, foi uma das mais importantes exibições de um piloto nas últimas temporadas. O Daniel Ricciardo foi absolutamente cirúrgico. E a gente dizia isso, eu e Juliane, durante a corrida, e depois da corrida, eu não lembro mais quem falou com o Ricardo, se foi o chefe da equipe ou não, pelo rádio, e falou exatamente isso. Você foi cirúrgico, você foi clínico nessa corrida. Ele atuou no momento certo, foi para cima no momento certo e contou com a sorte também da entrada do safety car naquele momento. Mas era a única chance dele, se acontecesse o imponderável, né? E de fato aconteceu e ele foi competente, isso, cirúrgico, ele estava no lugar certo, na hora certa, tomou a decisão certa. Sem dúvida. E mais importante, pisou fundo, né, Fábio? Não, e a Red Bull ajudou demais e o Ricardo foi perfeito na corrida. E depois da prova, o Vettel reclamou da entrada do safety car naquele instante, ele disse que já tinha passado da entrada dos boxes, quando só então o safety car entrou na pista, ele não teve a oportunidade de parar nos boxes, mas enfim, já tinha ido tudo pro brejo. Sei lá se o Vettel tem razão nisso ou não. Premeditado não foi, de fato isso aconteceu, né? Talvez ali um lance de sorte da Red Bull e do Ricardo. Bom, o fato é que o Ricardo, ele ganha corridas, Fábio e a Alessandra Alves, agora a Alessandra vai falar, entre aspas, não caóticas, mas corridas com algumas nuances improváveis, né? Eu me lembro do Grande Prêmio do Azerbaijão do ano passado, foi assim também. Felipe Massa, aliás, quase venceu aquela prova, teve um problema na suspensão e aí não deu. Mas sempre em corridas onde você vê lá algumas coisas improváveis acontecendo, o imponderável, o Ricardo vai lá, puma. Ele sabe aproveitar, cabeça, exatamente, né? Ele é muito inteligente, ele é muito rápido e sabe aproveitar as oportunidades, não é, Alessandra Alves? Ele mesmo falou isso depois na entrevista coletiva, depois da corrida. Eu não ganho corrida chata. Boa. Sempre as corridas que ele ganha sempre são inesperadas.
caóticas, desde a primeira vitória dele, que foi o GP do Canadá, de 2014, quase sempre foi assim. Acho que teve uma corrida só que ele ganhou de uma maneira mais convencional, digamos assim. Mas eu acho que isso daí também revela o fato de que o Daniel Ricciardo começou a ganhar corridas numa fase em que a Red Bull já não era dominante na Fórmula 1. Ele teve, já na era turbo, os motores turbo, né, dessas unidades de força que impulsionam os carros. Hoje, desde que essa era começou, a Red Bull já não teve a mesma prevalência no período do campeonato do Sebastian Vettel. Então, mais ou menos é esperado que para a Red Bull ganhar é porque alguma vez aconteceu, porque a Mercedes dominou amplamente, principalmente 14, 15, 16, no ano passado já a Ferrari chegando e a Red Bull meio à sombra, né, dessas duas equipes. Então, para o Daniel Ricciardo ou para o Max Verstappen, para algum dos dois ganhar, dependia um pouco realmente de ter uma condição extraordinária na pista. A gente lembra, por exemplo, a primeira vitória do Max Verstappen já pela Red Bull, foi aquela corrida em que os dois pilotos da Mercedes, o Hamilton e o Nico Rosberg, acabaram batendo e os dois ficaram fora da prova. Barcelona, então, né? Barcelona, exato. Que aliás foi a corrida de estreia do Max Verstappen na Red Bull. O Kvyat tinha sido demitido, né? Promovido da Toro Rosso, na corrida de estreia dele ele conseguiu essa vitória. Mas eu acho que a diferença é por que o Ricciardo e não o Verstappen. Eu acho até que você vai querer entrar nesse ponto aí em algum momento aí do programa hoje, justamente pelo que o Fábio França falou. O Ricciardo é um piloto muito, muito eficiente. Ele aproveitou eu acho que essa vitória ela tem que ser dividida talvez meio a meio entre o Ricciardo de um lado conduzindo o carro e a outra metade para os estrategistas e para o pessoal do pit stop da Red Bull, porque o que eles fizeram na primeira parada dos dois pilotos, que os dois entraram na sequência e as paradas foram rapidíssimas e devolveram os dois pilotos da pista no momento que entrou o safety car, realmente é algo para ser reconhecido. Mas eu acho que porque o Ricciardo é um piloto extraordinário. Eu acho que é alguém que a gente sabe que está numa condição de não saber exatamente o que vai acontecer para ele a partir do ano que vem, se ano termina o contrato dele com a Red Bull. Dá a impressão que a Red Bull tem um investimento maior ou aposta mais fichas na carreira do Max Verstappen, até por ser um piloto mais jovem, ser um piloto extraordinário também. Mas, por outro lado, a gente fica pensando, o que o Daniel Ricciardo vai fazer da vida? Vai para a Ferrari, eventualmente, aceitar uma proposta para ser companheiro de equipe de Sebastian Vettel? Será que o Vettel quer um piloto do nível dele, do ímpeto dele? É uma condição para, provavelmente, um quebra-cabeça para ser montado ao longo do ano, mas o desempenho do Ricciardo, concordo com o que o Fábio França falou, um dos melhores que a gente viu nos últimos tempos. Só para passar aqui a classificação, a 1 hora e 25 minutos, o Vettel lidera o campeonato com 54 pontos, o Hamilton vem em segundo com 45, aí o Valtteri Bottas, o finlandês, que é companheiro do Hamilton na Mercedes, 5 pontos atrás, 40, Daniel Ricciardo, o australiano da Red Bull, em quarto com 37, e o Kimi Raikkonen em quinto da Ferrari com 30. E aqui eu vou descendo, procuro e vou achar aqui embaixo, ó. Em oitavo lugar, o Max Verstappen, o promissor piloto também da Red Bull, companheiro de equipe do Ricciardo, com apenas 18 pontos e já se envolvendo em confusão nas primeiras corridas da temporada. Piloto que teve uma das grandes atuações que eu vi no Grande Prêmio do Brasil de 2016. Ele foi genial. Foi genial. Quarto, isso? Terceiro, foi em quarto, terceiro, mas assim, nossa, partindo lá de trás, uma chuva, uma coisa perigosíssima e ele passando todo mundo. Foi brilhante. Foi. Você acha que ele tá pesando a mão, Fábio França, nessa temporada? Passou do ponto, né? Passou do ponto. Acho que passou do ponto e tem que botar a cabeça no lugar. É muito jovem. Mas não é tão inexperiente assim mais, né? Já tem 2 anos aí de categoria, dá pra saber que o que ele tem na mão não é um brinquedinho, né? Ele tem que começar a controlar as emoções. É quase que um porte de arma branca isso aí. Ele tem que começar a controlar as emoções. Tem potencial, mas torço para que ele não se perca aí com esse... talvez esse descontrole além da conta, sabe? Achar que pode tudo numa corrida e não pode, vamos com calma, né? Em inglês tem uma expressão, né, que define bem o que aconteceu com ele, o hype, né? Como é que a gente pode traduzir isso ao pé da letra? O entusiasmo excessivo das pessoas com o Max Verstappen. Talvez ele tenha entrado um pouco nessa, né, Fábio? Tem embarcado né? isso. Uma empolgação além da conta.
Ah, tá. Olha, eu tenho um produtor aqui, o João Barreto. Dá um alô aí, João Barreto. Fala aí, pô. Aqui o produtor fala. Fala, Bernardo Ramos. Boa tarde pra você, Fábio França, Alessandra Alves, pra todo mundo ligado aqui no Pole Position. Quem tá na linha, João? Quem tá na linha conosco, Juliane Serrazoli. Eu confesso que eu não sei nem qual lugar do mundo que ela tá, de tanto que ela viaja. A Juliane é mascarada, né, cara? Porque ela não fala pra gente onde ela tá. Mas eu sei onde a Juliane Serrazoli está, porque eu... Como é que se fala? Eu entrei no Instagram hoje de manhã e estava lá a Juliane Serrazoli, até com um comentário um pouco enigmático e tal. Me parece que ela tá na Cisjordânia, eu tô falando sério. Ou na faixa de Gaza, eu tô falando sério. Ô Juliane Serrazoli, pelo amor de Deus, esclareça aí pra gente, pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Onde é que você tá, Juliane Serrazoli? Que horas são aí? Como é que tá a temperatura? Você tá bem? Você tá em segurança? Tudo bom, Juliane? Boa tarde a você, Ju. Tudo bem, boa tarde, Bernardo. Você estava falando de hype aí, é outra expressão em inglês o que você está fazendo, isso é stalkear. Você está me stalkeando. Eu estou stalkeando, é isso? Está me perseguindo. Eu não. Está me perseguindo. Eu te adoro, Juliane, grande companheira de trabalho nossa, amiga nossa, tal, não sei o quê, mas é que eu gosto, você sabe que eu faço aqui todo um mise-en-scène das suas entradas, né? E você está de fato na Cisjordânia, é isso mesmo? Sim, eu estava há algumas horas, eu estou em Jerusalém agora. Eu estou passando 5 dias em Jerusalém. Hoje eu fui para Belém, Jericó, onde mais? A Ramallah, que é a capital da Cisjordânia. Amanhã eu volto para lá, vou para Hebron. Conhecendo, tentando entender um pouco esse pedacinho de mundo que é bem, bem complicado. Ontem passei aqui por Jerusalém e antes eu estava na Jordânia. Tive a oportunidade de dormir no deserto, algumas experiências muito legais por essa parte do mundo. Inclusive, eu atravessei a fronteira da Jordânia para Israel a pé, hein? Não é muita gente que faz isso a pé mesmo, literalmente. Eu com a minha malinha andando a pé e consegui, sobreviver. Aqui são 19h30, né? Tá frio, mais ou menos uns 15 graus, ventando muito. O sábado judeu, né? Eles não fazem nada, não tem nada aberto na cidade, então é um bom dia para você sair de Jerusalém e ver um pouco além. Ainda que essa cidade tenha muita coisa para fazer, tem muito mais coisa ao redor por aqui. Então eu fui para Cisjordânia hoje e amanhã volto para lá também. Eu duvido que não tenha uma rádio lá em Jerusalém, os caras falando sobre Fórmula 1 lá. Se você ligar o rádio aí e sintonizar, você vai ouvir essas pessoas. Mas é o seguinte, só explicando, né, Fábio, contextualizando aqui pro ouvinte, Cisjordânia que é um dos territórios palestinos, né, que compõe a Palestina, assim como a faixa de Gaza, os assentamentos e tal. E de lá, não de lá que ela fala, ela está em Jerusalém, mas... é lá que ela estava. Na fronteira de lá. Exatamente. Jerusalém, aliás, que é uma cidade. Aí, se a gente entrar no contexto geopolítico, histórico, o programa todo falando, é uma cidade reivindicada por vários, pela Palestina, por Israel, por causa de ser um lugar simbólico para pelo menos 3 religiões aí. Mas, enfim, Juliane Serrazoli, semana que vem você estará no Azerbaijão, em Baku, naquela pista que tem, não é um circuito, né? Uma pista de rua, um circuito de rua, não é um autódromo, melhor dizendo, mas a maior reta da Fórmula 1, né? Eu quero que você faça já expectativa, né? Cria a expectativa, já apontando alguma coisa aqui, um preview do que pode acontecer no Azerbaijão na semana que vem. É muito difícil, né, Bernardo? A gente teve 3 corridas. Bom, quando a gente começou com a classificação do GP da Austrália, Lewis Hamilton colocando 7 décimos em todo o mundo na primeira classificação, todo mundo ficou meio desanimado, né? Achando que a gente ia ter um campeonato chato. Mas o que aconteceu foi que o Vettel ganhou na Austrália, mesmo que a Mercedes estivesse melhor lá. Depois a gente teve no Bahrein. A Ferrari foi melhor e venceu. E a Mercedes ficou um pouco preocupada, mas todo mundo achava que na China, por ser mais frio e até pelas características da pista, a Mercedes ia voltar a dominar. E aconteceu justamente o contrário, né? A Mercedes acabou sendo pior do que foi no Bahrein. A Ferrari teve um bom ritmo de corrida e acabou por uma questão de pit stop, uma estratégia muito boa da Red Bull e também muito bem executada pelo Daniel Ricciardo,
o Daniel Ricciardo conseguiu ganhar essa corrida. Dentro desse cenário é muito difícil você apontar o que vai acontecer no GP do Azerbaijão, porque lá a Mercedes teve um pouco de dificuldade no ano passado. Eles têm o mesmo tipo de dificuldade, pneu, né? No caso, o pneu deles superaquece, né? Porque o carro, de uma certa forma, o carro é tão bom, ele fica tão no chão que ele acaba superaquecendo o pneu, ele acaba fazendo o pneu trabalhar demais. E o carro da Ferrari é mais equilibrado nesse sentido. É lógico que eles vão tentar, é uma coisa que ao longo do ano passado eles conseguiram melhorar. Será que eles vão conseguir melhorar já para o Azerbaijão? Ou será que eles vão sofrer toda a primeira metade do ano? Eu acho que para a próxima corrida a gente tem muito mais perguntas do que respostas. E ainda tem esse elemento Red Bull, que nas 2 primeiras corridas eles não conseguiram mostrar, eles tiveram, o Verstappen rodou, depois eles tiveram 2 quebras no Bahrein, e na China eles finalmente conseguiram mostrar o ritmo e ganharam a corrida. Então, o que a gente pensava depois daquela classificação lá na Austrália, que era o campeonato de um piloto, virou o campeonato de 3 equipes, 3 corridas depois, né? E tá muito interessante realmente essa temporada. Eu não vou colocar minha mão no fogo sobre Baku, não. Olha, você citou aí um ponto importante, a questão dos pneus é sempre uma questão muito importante na Fórmula 1. Vocês se lembram, Fábio, Giuliani e Alessandra Alves, vocês que estavam na transmissão do Grande Prêmio da China de Fórmula 1, que a Mercedes sofreu demais com a decisão da Pirelli, até uma decisão um pouco estranha, na minha opinião, de pular um pneu na escala dos pneus, né? Porque os pneus disponíveis na China eram os médios, os macios e os ultramacios. Não houve o super macio, foi a primeira vez que a Pirelli fez isso, né? Então a Mercedes teve uma enorme dificuldade na China também, muito por causa do problema de adaptação com os pneus ultramacios, né, Fábio? Sem dúvida, sem dúvida. Já desde a classificação, né? A Mercedes reclamava dos pneus, problema com aquecimento e tal, e precisa melhorar isso para as próximas corridas. Mas eu tô com a Giuliani, é absolutamente difícil fazer qualquer tipo de previsão pro Grande Prêmio do Azerbaijão. A gente não sabe se a Mercedes vai conseguir resolver esse tipo de problema com os pneus. Eu não tenho ideia da temperatura, como é que vai estar no dia, e se a Red Bull vai conseguir a manutenção dos bons resultados. Lembrando que no ano passado o Ricardo venceu também numa corrida incrível, né? Largou lá atrás. Era pro Massa ganhar aquela corrida. E o Lance Stroll chegou em terceiro, foi uma corrida super estranha. Aliás, a corrida, o imponderável costuma passar pelo Azerbaijão nessas provas aí. Rapidamente, só pra gente completar o tema anterior, rapidinho que o tempo hoje com a Alessandra e depois com a Giuliani, já o Fábio já emitiu a opinião dele em relação a isso. O Max Verstappen tá errando a mão aí, Alessandra? Já passou do ponto do arrojo e entrou já na imprudência? Eu acho que sim. Eu até escrevi sobre ele essa semana, Bernardo. Eu acho que ele é um talento, não se nega, né? Eu acho que ninguém chega na Fórmula 1 com 17 anos fazendo o que ele fez na Toro Rosso, rapidamente subindo para o Red Bull e ganhando a corrida de estreia, como a gente falou agora há pouco. Tá certo que teve uma condição toda especial, que os 2 carros da Mercedes bateram entre si, mas enfim, um piloto de muito valor, muito rápido, mas eu acho que ele ainda se pega muito na questão de ser muito jovem e de que os erros deles deveriam ser desculpados por isso. Mas essa já é a 4ª temporada dele na Fórmula 1. A gente faz um levantamento rápido, a gente vê que alguns pilotos, e a gente nem precisa chegar muito longe lá, a Ayrton Senna foi campeão na 5ª temporada dele, mas pilotos já dessa safra, pilotos contemporâneos nossos, no 4º ano já estavam disputando, alguns deles já sendo campeão. O Lewis Hamilton, já estreou numa equipe grande, já estreou pela Mercedes, disputou o título no ano de estreia dele, levou no segundo. Quer dizer, claro que a Red Bull não tem a condição que a McLaren tinha em 2007, 2008, mas são pilotos, o Verstappen, embora muito jovem ainda, já tem 4 anos de experiência na categoria, então já não pode mais ficar passando a mão na cabeça como se os erros dele fossem erros de um iniciante. E eu acho que, por falar em passar a mão na cabeça, eu acho que subiu a cabeça dele. Eu acho que ele se acha muito arrojado e ele é realmente muito arrojado, mas ele está, como a própria Ju falou durante a transmissão, ele está inventando lugares para passar. Às vezes até dá certo, às vezes você fala, nossa, como é que o piloto conseguiu passar o outro naquele lugar? Mas nos 2 casos, ele especialmente para cima do Sebastian Vettel no GP da China,
quis fazer ultrapassagens em lugares eventualmente impossíveis e acabou errando a mão. Eu acho que a certeza que ele realmente já passou do limite e precisa colocar um pouco de ordem na própria cabeça veio do próprio pai, que ele é meio Jos Verstappen, meio mãe de mim, meio aquela condição de estar sempre ali no entorno do filho, fazendo ali uma espécie de uma proteção para o jovem piloto. Ele mesmo falou, ele precisa se acalmar, ele tem muito talento, mas ele precisa deixar de ser tão imprudente como ele tem sido. Então, no momento em que até o pai fala que passou do ponto, acho que está na hora de Max Verstappen conversar com a equipe. Ô Juliane, quem andou dando puxão de orelha aí no nosso amiguinho holandês foi o Helmut Marko também, que é a iminência parda lá da Red Bull. Parece que o nosso amiguinho holandês literalmente subiu nas tamancas aí, né? Eu acho que tem muito do que a Alessandra falou de passarem a mão na cabeça dele, e pelo que eu vi falar ainda antes da corrida da China, já tinha tido uma conversa entre ele e o Christian Horner, que é o chefe da Red Bull, pedindo para ele dar uma acalmada, né? Vamos lembrar que o Max Verstappen, ele sempre fez grandes ultrapassagens e sempre teve que conviver com essa dúvida, será que ele está exagerando ou não, porque ele exagerou sim em várias manobras dele, assim como o Senna fez quando começou a carreira dele, foi muito questionado, como o Schumacher fez no começo da carreira dele, foi muito questionado. O próprio Hamilton também, ele teve altos e baixos nos primeiros anos da carreira dele em relação a isso. Lembrar de 2011, que ele estava batendo até com a própria sombra, tentando fazer coisa que tentando sair do feijão com arroz, tentando fazer algo que não precisa inventar tanto assim. E o que a gente achava via que era um problema em relação ao Verstappen é que todo mundo colocava a mão na cabeça dele. Na equipe, né, ele virou todo poderoso na equipe. Esse fato dele ter ido muito rapidamente da Toro Rosso para a Red Bull é uma questão. Claro que tem o talento dele, mas é uma questão muito política, é uma questão muito do Jos Verstappen, o pai dele, pressionar a cúpula da Red Bull, falando: se vocês não colocarem esse menino para a equipe, para a Red Bull, a gente vai tentar assinar com a Mercedes. Então existe esse joguinho interno, por isso que ele foi ganhando muito poder dentro da Red Bull, sem ter tido tantos resultados assim, para ser alguém como ele vinha recebendo uma atenção que o Daniel Ricciardo, e sem uma explicação totalmente técnica em relação a isso. A explicação, ela é um pouco política também. Então agora ele leva um puxão de orelha do Horner, pelo que circulou em Xangai, e publicamente do Helmut Marko, que é mais duro, o que dá mais efeito, porque o Marko é um ex-piloto e é alguém que ele fala diretamente com os pilotos. Se o Marko não quiser ele na equipe, ele sai da equipe. É simples assim. Então vamos ver qual é a atitude dele em Baku. Foi interessante depois da corrida da China, que logo depois que ele saiu do carro, ele pegou o Sebastian Vettel pelo braço e pediu desculpa. Nas entrevistas ele estava muito calmo e reconhecendo que ele tinha passado do ponto, que ele tinha que parar e pensar no que ele estava fazendo. Eu confesso que eu nunca vi o Max Verstappen ter esse tipo de atitude, especialmente depois que ele saiu do carro. Ele já percebeu que ele tinha errado na dose, e agora vai ser interessante ver se essa introspecção aí dessas 2 semanas, se isso vai resultar realmente em um novo Max a partir da próxima corrida. 1h40 agora, aqui é a Rádio Bandeirantes, foco em você. Daqui a pouco, gente, história do esporte e a cultura. Daqui a pouco uma história deliciosa. Vamos estudar mais, pessoal, vamos ler mais aí. Deixa eu ficar falando palhaçada só no ar. Aqui tem conteúdo relevante na Rádio Bandeirantes. Esse aqui é o Pole Position. Pole Position, na Rádio Bandeirantes. Minuto da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018.
Oferecimento Ultrafarma. Acesse ultrafarma.com e conheça as vitaminas e minerais. Sidney Oliveira. Águas Ferrier. Marque um golaço para a sua saúde. Beba água mineral Ferrier. Alcalina com pH 10 e vanádio. Café Pilão. Pilão e Neymar Júnior criaram 4 camisas oficiais inspiradas na história do craque. Colecione. Saiba mais em pilão.com.br/promoção. Fios e cabos elétricos CIO. CIO, essa é a marca. E Sul América Saúde e Odonto. Quem tem Sul América Saúde e Odonto tá com tudo. Peça Sul América para o seu corretor. 1h42. Nome certo na seleção da Inglaterra na Copa do Mundo. O meia Dele Alli fez o gol inaugural do jogo da semifinal da FA Cup, disputado nesse momento no estádio de Wembley. Agora 27 minutos. A FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, a competição interclubes mais antiga do mundo. No jogo entre Tottenham Hotspur e Manchester United, ele inaugurou o placar para o Tottenham. Só que logo depois, Alexis Sanches, do Chile, que não estará na Copa do Mundo, fez o gol de empate dos Diabos Vermelhos. 1-1 agora, 27 minutos do primeiro tempo, é a semifinal da Copa da Inglaterra. Lembrando a você que a outra semifinal será amanhã entre Chelsea e Southampton. Wembley, aliás, lindíssimo, estádio dividido com as torcidas de Manchester United e Tottenham, coisa que tinha aqui no futebol brasileiro e que não tem mais. O Mundo dos Esportes, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Baltec. Guarde esta marca Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. CVC, quer férias? Vai de CVC, sempre com você. NET, a banda líder pro Brasil multitelar. Ligue 4004-8844. Fios e cabos elétricos CIO. CIO, essa é a marca. Chopp, a outra. Vai um chopinho aí? Beba com moderação. Roldão Atacadista, vem pro Roldão, aqui tem economia de montão. Nakata, conheça o novo blog da Nakata e confira dicas de manutenção pro seu carro. E Sul América Auto, quem tem Sul América Auto tá com tudo. Peça Sul América para o seu corretor. 1h43 agora. Pole Position, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Câmera. Aqui. Microfones. Confere. Luzes e tripé. Sim. Conforto. Sim. Economia. Tá aqui. Robustez. Para rodar o país todo com a expedição Vozes do Futebol, a Mercedes-Benz escolheu o Atego. Robusto, econômico e confortável, ele é perfeito para qualquer desafio. Vá até o concessionário mais próximo e conheça as condições especiais do Atego. Para saber tudo da expedição, acesse vozesdofutebol.com.br. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Seja gentil, seja o trânsito seguro. Segurança incontestável e alívio para o seu bolso. Na hora de blindar seu próximo carro, conheça o Space Glass na Totality Imbra Blindados. Certificado pelos laboratórios mais competentes do mundo, o Space Glass tem 10 anos de garantia contra a delaminação. Isso garante o valor de seu carro na hora da revenda. Venha conhecer o Space Glass e os melhores seminovos blindados na Totality, da Avenida 9 de Julho, 5345. Acesse totalblindados.com.br. Cinto de segurança salva vidas. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Caltabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano. Nessa marca, você sabe que pode confiar. Pole Position, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345.
Agora 1h46, reta final, já passamos pela Curva da Vitória, saudosa Curva da Vitória, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que sediou provas da Fórmula 1. Era a Curva da Vitória e entramos na reta final aqui do Pole Position, como prometido. História do esporte é cultura, história da Fórmula 1 também. E o Fábio França tem uma que eu acho deliciosa aqui, por favor, Fábio. Aquela história lá da morte do Gilles Villeneuve lá em Zolder, na Bélgica, em 1982, né? Sim. Naquele acidente com o Jochen Mass. Que é só um detalhe da história de rivalidade entre o Gilles Villeneuve e o Didier Pironi. Que era o companheiro dele na Ferrari, né? Companheiros de equipe, companheiros de Ferrari em 1982. É uma história realmente absolutamente fantástica, roteiro de cinema, é incrível o que aconteceu, ou foi incrível o que aconteceu em 1982. Vou puxar aqui pela memória que você me pegou meio de surpresa. Em 82, Grande Prêmio de Imola, San Marino. Isso. Última volta, o Villeneuve na frente, Pironi atrás, e aí a Ferrari coloca uma plaquinha ali na reta, slow, ou seja, devagar, vamos com calma nesse finalzinho de corrida. Havia um acordo que quem estivesse na ponta ganharia a prova. Segundo o Villeneuve, ele achou que era isso. O Pironi falou, achei que o slow era, vamos tomar cuidado para não acontecer nada. Ou seja, o Pironi aproveitou um vacilo do Villeneuve, passou e ganhou aquela prova. Desde então, o Villeneuve não olhou mais na cara do Pironi, foi um constrangimento naquele pódio e tal. 5 corridas depois, corrida seguinte, da Bélgica, corrida seguinte ao fatídico acidente no treino e a morte do Gilles Villeneuve, né? Corrida seguinte, eles pararam de se falar, enfim, e a família do Villeneuve convidou ou pediu para que a família do Pironi e que o Pironi não comparecesse ao velório, né, ao enterro do Villeneuve. 5 corridas depois, Grande Prêmio da Alemanha, o Pironi sofre um acidente gravíssimo, aliás, um acidente muito parecido. Dilacera a perna, né? Isso, ele bateu na traseira, chovendo demais, bateu na traseira do Alain Prost e acabou se machucando, enfim, nunca mais conseguiu voltar à Fórmula 1. Só que ele passou a correr de motonáutica, né? Offshore, era a Fórmula 1 da motonáutica, de lancha, enfim, moto aquática, 5 anos depois. E morreu num acidente de motonáutica. 5 meses antes desse acidente, a esposa do Pironi descobriu que estava grávida. E aí, pouco tempo depois, nasceram os filhos gêmeos. E ela colocou os nomes de Didier e de Gilles. Os 2 filhos. Eu fico arrepiado quando eu ouço essa história. Não, é absolutamente incrível. Absolutamente incrível a história, com acidentes fatais, infelizmente. E brilhante. É impressionante. Tem uma biografia do Didier Pironi que eu confesso que eu não li ainda, mas que se chama The Champion That Never Was. Campeão que nunca se foi. Eu tenho que ler, não sei se é boa ou não. Mas a história é absolutamente fantástica. Fantástica. Né? Existe, assim, há grandes pilotos que não foram campeões do mundo, né, Fábio? Talvez o principal deles, o Sir Stirling Moss, né, da Inglaterra. Nesse ano, em 82, desculpa, o Pironi estava tão bem no campeonato, ele não disputou as últimas 7 corridas depois daquele acidente e ficou 5 pontos atrás do Keck Rosberg, que foi o campeão, né? No final da temporada. Foi uma temporada muito equilibrada aquela, né? E a Ferrari foi campeã dos construtores, mesmo não conseguindo o campeonato do Mundial de Pilotos. E tem várias histórias que surgem, né? Vão surgir nas histórias, não sei se é mito ou verdade, nunca chequei. Gostaria que fosse verdade essa história, porque é tão impressionante que o comendador Enzo Ferrari teria dito para o Villeneuve, antes do acidente, de ele entrar no carro, antes do acidente fatal, falou, você vai deixar? Tá tomando tempo do Didier Pironi. Tava um décimo atrás do Pironi. Se não é o Gilles Villeneuve, o melhor do mundo. Era a última volta do treino. Ele foi só para bater o tempo do Pironi. E acabou morrendo no acidente. Fala, Ju. Era exatamente isso que eu ia comentar. Teve ainda esse ingrediente de ele estar realmente tentando bater o Pironi quando ele foi fazer essa volta. Ele nem precisava fazer essa volta, na verdade. Então tem esse ingrediente de uma amizade que acabou acabando de maneira trágica, né? Eles eram muito amigos, eles não eram grandes rivais na Ferrari. E o Villeneuve, todo mundo que conheceu ele fala que era um cara muito bondoso, um cara muito amável. Então, quando ele levou essa paulada de um amigo dele, aí ele não reagiu muito bem a isso e acabou morrendo triste, né? Infelizmente, uma das pessoas que, quando você conversa no paddock com quem viveu nessa época, fala que era uma das melhores pessoas que já passou pela Fórmula 1. Exatamente, a história fantástica. E ele bateu, né? Foi em Zolder, na Bélgica, não era Spa ainda. Era antes, mas depois voltou.
e ele bateu na traseira ali no pneu do Jochen Mass da Marti, que vinha numa volta